Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que hoje, neste 12 de novembro de 2024, terça-feira, tenho a satisfação de receber aqui pela primeira vez, não é? O delegado da Polícia Judiciária Civil, Marcos Aurélio Veloso e Silva. Doutor Marcos Veloso está aqui com a gente. Eu particularmente fico muito feliz de poder abordar um tema que eu sei que traz luz, traz informações a um assunto que precisa realmente de toda a atenção da comunidade, da sociedade como um todo, que é a atenção à pessoa idosa, não é? O doutor Veloso, que está aqui, ele é responsável pela especializada de delitos contra a pessoa idosa aqui de Cuiabá. Eu fico assim, porque já tivemos aqui ocasiões de discutirmos o assunto, né? E aí tem coisas que deixam a gente atônito, né? Por exemplo, o que trouxe aqui a defensora um dia, Lorenbeck também ficou bem chocado com as informações, dando conta do desprezo que há para com a pessoa idosa, e muitas vezes a pessoa idosa da própria família sendo desprezada, sendo deixada de lado, né? Como se fosse descartável. E aí eu falo sempre isso aqui, desde o começo do programa, quando a gente começou o programa há 5 anos atrás. Empatia é se colocar no lugar do outro. Essa questão de ficar mais velho, de envelhecer, é questão de tempo, e tomara que você que assiste, que de repente não tem uma opinião muito formada ou muito positiva a respeito da pessoa idosa, saiba que se tudo der certo, você também vai envelhecer, né? E aí, se tudo der certo, porque assim, envelhecer é uma conquista, né? E tomara que quando você envelhecer, você que não tem essa empatia toda para com a pessoa idosa, tomara que você tenha essa atenção aí, não é? Porque tem muita gente que não tem. Vamos conversar com o doutor Veloso a respeito disso. Eu começo a falar, eu fico com vontade de falar um monte de coisa. Eu não posso falar um monte de coisa que passa por aqui, mas eu posso perguntar, por exemplo, para alguém que está no front diariamente, como, por exemplo, esse rapaz aqui que faz um trabalho extraordinário que eu acompanho, tenho oportunidade de acompanhar, não é? Trabalho que ele tem feito já ao longo da vida dele como delegado, mas agora em especial porque é com a pessoa idosa que precisa realmente de uma pessoa como o Marcos Veloso, numa delegacia que cuida desse tipo de delito contra essa camada da sociedade aí. Dito isso, eu quero cumprimentar o professor Lorenberg. Hoje dia choveu gostoso, bom para ficar em casa dormindo, né? E depois dá um tempinho para vir apresentar o programa Opinião, mas depois volta para o sofá para assistir filme, né? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. De fato, Paulo, hoje foi muita chuva na minha região ali, por volta das 2 horas, até agora há pouco, continuou chovendo. Ainda está. O problema maior é que essa chuva, da forma como veio hoje, traz um prejuízo. Já vi alagamento hoje. Exatamente. Inclusive eu vi alagamento no centro de Cuiabá, para variar, né? E aí, não vou nem criticar quem eu deveria criticar, porque o programa hoje é para outro destino, para outro rumo, né? Mas que tá feio, tá, né? Esse negócio que uma novela que não acaba, rapaz. Nunca conseguem resolver esses alagamentos aqui no centro de Cuiabá. Doutor Marcos Veloso, boa noite, bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite do programa Opinião para falarmos sobre a sua delegacia, o seu trabalho aqui. E já vou lhe perguntando, hoje, não é, trabalhar com esse tipo de missão, sacerdócio, eu vejo como, se não tiver mergulhado de corpo e alma como o senhor está fazendo, não apresenta os resultados positivos. O senhor está hoje convicto de que falta muita coisa ainda para que tenhamos
a devida, alguém que dê, um poder público, por exemplo, a devida assistência, ou a coisa está mais no âmbito pessoal, particular? Acabei de citar exemplo aqui de uma defensora que trouxe questões de ordem particular aqui, onde não se dá o devido valor, aquela falta de humanidade, de empatia. Onde está o principal problema hoje? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É uma satisfação, é uma honra estar ao lado de duas celebridades da comunicação. Professor Lorenberg dispensa comentário, formador de opiniões, de pessoas, de seres humanos. Mas, Paulo, nós temos que fazer um recorte para fazer a resposta. Nós temos um problema hoje social no nosso país. Nós estamos vivendo um momento de transformação. O professor Lorenberg é professor na área, pode, com mais tempo, discorrer sobre isso. Mas o que a gente encontra hoje na questão da pessoa idosa é reflexo do que a gente enxerga na nossa sociedade. Então, nós temos algumas falas, temos alguns aspectos que devem ser abordados. Parte estrutural, vamos falar assim, para exercer a atividade policial na delegacia, isso é confortável hoje. Nós temos uma boa estrutura, uma boa equipe. Estamos num processo de mudança de prédio, nós estamos saindo ali do complexo da delegacia de estelionato, vamos para um prédio novo na região central da cidade, se Deus quiser, começo do ano a gente já está bem instalado, uma instalação assim sensacional. Agora nós temos aspectos que interferem no que a gente faz, e um deles, o nosso governador Mauro Mendes, vem enfrentando corajosamente ao lado de outros governadores, que é a questão da legislação, por exemplo. Certo? Então, assim, em que pese eu não ser um defensor da política de encarceramento por encarceramento, mas as pessoas precisam ser responsabilizadas e cumprir uma pena, por exemplo. Então, nós temos alguns aspectos para a gente enxergar. Fora todo esse contexto, vamos falar do sistema de justiça criminal, nós temos que ver um outro aspecto. Eu vou usar como parâmetro, que fica fácil para todo mundo entender. A questão da violência contra a mulher, a violência doméstica. Há praticamente 3 décadas, uma pessoa gritou no país, ela movimentou o país em cima de uma cadeira de roda. A Maria da Penha, que hoje tem uma legislação que leva o seu nome. Ela brigou, ela lutou para reverter uma situação que ainda hoje é preocupante, mas é muito diferente do que era. Então, por exemplo, quando uma mulher é vítima de uma violência, ela comparece à delegacia especializada ou a qualquer unidade policial, seja ela civil, militar, a guarda municipal, e ela vai ser atendida, conduzida a um plantão de gênero, vai ser feito todo um processo, e se ela não tiver para onde ir, ela tem um acolhimento na Casa de Amparo. E se Deus quiser, daqui mais um tempo, nós teremos a Casa da Mulher Brasileira aqui em Cuiabá, como já existe em outras capitais e outras cidades do Brasil. Na questão do idoso, infelizmente, no Brasil, com raríssimas exceções, é no Brasil, não é em Cuiabá, não é no Mato Grosso, no Brasil, não existe uma rede estruturada de proteção à pessoa idosa. Mas, delegado, o que o senhor quer dizer? Eu vou dizer o seguinte, tem uma senhora que nós atendemos há semanas atrás, reside ela e um único filho que ela tem. Ela com 81 anos e ele com 50. Além de alcoólatra, agora ele é dependente químico. Ele que deveria zelar pela mãe,
ele não tem condição de trabalhar pela condição que ele tem hoje das patologias da dependência. Se a gente promove uma ação, acolhe a idosa, leva para onde hoje? Não tem uma casa de amparo, não tem um abrigo. Nós temos um único abrigo, vamos falar assim, público-privado ou privado-público em Cuiabá, que é o Abrigo Bom Jesus de Cuiabá. É uma sociedade privada de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, que está, assim, para transbordar o copo da capacidade. Hoje eles têm 98, 99 idosos. O abrigo está passando por uma reforma, vai chegar a 120, 125 leitos, mas para entrar no abrigo hoje, precisa sair alguém de lá. E como é que sai um idoso de lá? Então, assim, é todo um contexto que, se nós pararmos para pensar e olharmos de uma forma meramente cristã, não deveria ter isso, porque a coisa deveria estar dentro de casa. Podia, não, deveria, concordo plenamente. Então, assim, o cenário é bem como você comentou no início, só para dar um gancho para a gente fomentar a discussão. Professor Lorenberg, nós temos mais de 800 inquéritos na delegacia hoje tramitando. Não tem 40 que o idoso foi vítima na rua. Saiu de casa para ir ao shopping, foi assaltado, saiu de casa para ir ao supermercado, se perdeu, saiu de casa para ir na missa, foi agredido. 95% dos nossos inquéritos, o idoso é vítima no ambiente familiar, onde a gente jamais acreditava, imaginava, esperava que ele fosse ser vítima. Tá. Isso que você está falando está passando um filme pela minha cabeça aqui. Você já imaginou, de 800 processos, não chega a 50, não chega a 40 que tenha havido algum tipo de violência ou maus tratos fora do ambiente familiar. Ou seja, a esmagadora maioria ocorre dentro de casa. Um absurdo isso. É um absurdo. Vou chamar o Lorenberg, daqui a pouquinho eu quero falar um negócio que eu me lembrei agora, enquanto repórter cobrindo, não é, as ocorrências policiais, que eu já presenciei nos cisques da vida aí, mães aos berros desesperadas por conta do filho envolvido com drogas. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Professor. Delegado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, todos nós ganhamos. Ganhamos juntamente com o amigo telespectador, com a presença do senhor aqui, para aproveitar a sua sabedoria, a sua experiência, a sua vivência. Delegado, eu vou aproveitar trechos do que o senhor acabou de nos dizer, de falar de que 817 inquéritos, dos quais não chega a 40 de violência contra o idoso fora de casa. Não chega a 40. E, recentemente, ainda neste mês, o senhor conduziu uma roda de conversa lá no Cochipó, no Centro de Convivência João Guerreiro, né? João Guerreiro. E na oportunidade, o senhor chegou a dizer para as pessoas que estavam lá, para os idosos que estavam lá, de como evitar as propostas abusivas e como se evitar ou prevenir uma violência contra os idosos. O senhor poderia dar algumas dicas aqui para nós e para o amigo telespectador, prevenir essa violência contra o idoso e também evitar as propostas abusivas? Para ajudar o doutor Veloso a responder isso aí, eu queria só pedir para o Rômulo, coloca na tela aí o Disque Denúncia, alguns números, eu não vou enxergar daqui, mas ali a 197, não é? Isso aí. Tem um 197, tem mais números, o Disque 100 também.
São São esses os dois, dois maiores. os dois principais, 197 e o Disque 100. Isso aí é o que é isso aí? Eu não estou enxergando nada ali. Ah, tem uns números também ali, depois você me fala aí. Denúncias de maus tratos aos idosos. Então, esses números aí são os contatos para que você possa denunciar, viu? Você, já que a maioria acontece no seio familiar, você que é vizinho, não vai ficar tolerando, que nem o negócio da mulher lá. Não mete a colher, mete o senhor. Então, não vamos deixar ninguém ser maltratado, não. Só para deixar isso claro aqui, antes de passar. Agora você pode responder a pergunta do Dorenberg. Professor, nós temos que observar novamente o momento que a gente vive. Então, uma pessoa idosa, que é o meu caso, eu tenho o privilégio, professor, de trabalhar em causa própria. Você deve estar com 50 ainda, você não chegou a... Eu tenho 62 anos. Está tomando Formol, só pode. Envelhece num quanto que eu conheço. A nossa geração não conhecia o smartphone. A nossa geração não conhecia internet. O idoso, hoje de 60 anos, ele conhecia de algo, ter uma profissão, ter que trabalhar. O mundo evoluiu e trouxe consequências a todo um contexto. Eu gosto muito de usar o Santos Dumont como exemplo, porque Santos Dumont construiu um avião, eu li uma vez uma fala dele, que ele queria chegar em Paris de uma forma mais rápida e segura. Não foi para jogar uma bomba atômica como se lançou na Segunda Guerra. Então, nós criamos internet, criamos tecnologia para facilitar a nossa vida. E, infelizmente, hoje o mundo é tecnológico. Hoje todo mundo quer ter um smartphone na mão, todo mundo. Como prevenir o idoso de ser vítima hoje, certo? Já começa no mundo tecnológico. O idoso hoje ele é aposentado e agora para ele fazer uma prova de vida ele não precisa mais ir no INSS, ele tem que ter o aplicativo. Mas nem todo idoso tem a familiaridade com a tecnologia, com o smartphone. Aí ele pede ajuda para o sobrinho, pede ajuda para o filho, pede ajuda para a mulher, pede ajuda para o irmão, e aí começa o problema. Ao invés de fazer a prova de vida, ele saca toda a aposentadoria da conta do idoso no aplicativo do banco. Estou dando um exemplo de uma das classificações de violência. Existem 6 tipos de violência contra o idoso: física, sexual, moral, financeira, negligência, psicológica. Então, o idoso hoje ele precisa se reinventar. Pode parecer meio forte o que eu estou dizendo, mas ele precisa se reinventar no mundo de hoje. Por quê? O idoso, e particularmente, aí eu vou falar do nosso idoso cuiabano. Eu sou paulista de São José do Rio Preto, sou cuiabano, pau fincado. Rodado eu não sou mais porque eu já ganhei um título de cidadão cuiabano, então eu sou pau fincado aqui. Eu desconheço um lugar no planeta melhor para se viver do que Cuiabá. O calor aqui em Cuiabá não é do sol, não. O calor aqui é do coração do povo. O povo é acolhedor. O cuiabano, ele tem aquele dom de ajudar, de estender a mão para o próximo. Então o cara aperta a campainha na casa de um idoso: "Ô tia, só me vê um copo d'água?" Ela abre o portão, vai lá na geladeira, abre a porta da geladeira. Quando ela vira, tem um cara dentro da casa já agarrando ela pelo pescoço. Mudou o mundo. O mundo não é mais aquele: "Ah, você me vê um prato de comida? Ah, eu posso pegar uma manga?" Você deixa ele entrar no seu quintal, ele te pega. Então, assim, o idoso ele precisa se reinventar, ele precisa ter cautelas, ter precauções. Hoje, por exemplo, o mundo tecnológico. Ter uma câmera em casa para você acompanhar o dia a dia do seu idoso não é luxo, é uma necessidade. É uma necessidade. Então, assim, e também a questão de se reinventar, tem uma ação em andamento nesse momento aqui na nossa capital,
um curso chamado Conecta Mais. Estão sendo oferecido 800 vagas para idosos para aprender a conviver com o mundo tecnológico, a operar um smartphone, a operar um tablet, a operar um notebook e um desktop. A 0800. 2 meses de capacitação, são várias turmas, aquele Instituto ITEC, que está executando uma emenda parlamentar, e nós temos 800 idosos sendo capacitados. Maravilha. Então, isso. assim, e a questão da prevenção, ela é natural. Agora, tem coisas, professor, que fica difícil de a gente fazer com a pessoa idosa, porque ela tem conceitos e ela tem virtudes que são intrínsecas a ela. O senhor falar que para um idoso, para ele tomar cuidado com o neto dele, não vai entrar no coração nem na mente do idoso, certo? Mas assim, o principal é, hoje, precaução, cautelas, que a família e o próprio idoso tem que ser conscientizado disso. Então, por exemplo, existe pessoas que ficam próximo, por exemplo, a unidades de saúde, ficam próximo ao prédio do INSS, abordando idosos. Assediando. O senhor vai fazer prova de vida? Não, vem aqui, eu faço aqui para o senhor aqui, tá, somos voluntários. Parecem uns abutres, né? Certo? Então, assim, a questão principal hoje, infelizmente, nós temos que reinventar, para não falar reeducar, os nossos idosos. Entendi. Eu não gosto do termo reciclar, mas seria mais ou menos isso, né? Fazer com que ele se... E tem um detalhezinho que nós não podemos fugir dele. Para uma pessoa assumir o status de idoso, ele viveu 60 anos no mínimo. É. Ele sabe o que é bom, o que é ruim. Ele sabe o que é de noite e o que é de dia. Então, assim, esses conceitos estruturados, professor, nós precisamos repensar. Eu vou para o intervalo comercial, o papo está muito bom e daqui a pouco vamos trazer muito mais questionamentos e mais informações aqui com o Dr. Marcos Veloso sobre o trabalho dele na delegacia, não é, de delitos contra a pessoa idosa e outras questões mais ligadas aos nossos idosos. Aguenta só um instantinho, a gente volta após o intervalo comercial. Olhando aqui o Gazeta Digital, estamos de volta com o programa Opinião, hoje aqui com Marcos Veloso. Vamos correndinho ali para o Gazeta, dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Olha só, o movimento Vida Além do Trabalho, o chamado VAT, agitou as redes sociais e também a imprensa nos últimos dias com a proposta de fim da escala de 6 dias de trabalho por 1 dia de folga, a chamada escala 6x1. O tema está entre os mais comentados da plataforma X. Com a pressão social, cresceu então, no intervalo de uma semana, de 60 para 134 total de deputados que assinaram a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que estabelece a jornada de trabalho de, no máximo, 36 horas semanais e 4 dias de trabalho por semana no Brasil, acabando aí com a escala 6x1. São necessárias 171 assinaturas para a PEC começar a tramitar na Câmara e para ser aprovada precisa do voto de 308 dos 513 parlamentares em 2 turnos de votação, de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A proposta foi apresentada em 1º de maio deste ano, inspirada no movimento VAT,
que, por meio de uma petição online, já recolheu mais de 2,3 milhões de assinaturas na internet a favor do fim da escala 6x1. Tem mais detalhes sobre esta matéria, essa proposta aí no GD, que é o Gazeta Digital. Essa e outras informações, www.gazetadigital.com.br. Aliás, tem também falando sobre esportes lá, tem certas pessoas aqui que estão felizes da vida porque o time dele, que tinha caído para a segunda divisão, você também é santista? Não, sou corintiano. Ah, viu, quase esse ano, hein? Divino Pai Eterno. O Corinthians quase que foi. E o Santos do Nuremberg foi, mas já voltou já. Chegou lá, conheceu o fundo do mar e já voltou. E está de volta na primeira divisão. Em compensação, Cuiabá nosso, acho que já foi também. Eu acho que é muito difícil ele escapar. Muito difícil. Está desenganado. Está no penúltimo lugar, né? Está na UTI desenganado pelos médicos. Então, só Jesus na causa mesmo. Então, o Santos está de volta. Então, tem informações sobre o Santos que, com 2 rodadas de antecedência, garantiu aí o seu retorno ao lugar de onde ele nunca devia ter saído, que é a primeira divisão, em homenagem e memória ao do nosso Rei Pelé. Nós estamos tendo aqui a grata satisfação de receber nesta noite aqui o delegado de mais de 35 anos de carreira, delegado da Polícia Judiciária Civil, Marcos Aurélio Veloso Silva, que hoje está falando em nome da Delegacia de Delitos contra a Pessoa Idosa. Vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui ao nosso convidado, por favor. Delegado, no dia 4 de novembro agora, 4 deste mês, a Comissão de Amparo à Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reuniu com representantes de outros órgãos, inclusive o senhor participou dessa reunião, desse encontro, e o objetivo maior era exatamente aquela construção lá da instituição Longa Permanência para Idosos em Cuiabá. E LPI, né? E aí vem a minha pergunta. O senhor poderia fazer uma avaliação tanto da reunião que o senhor participou, quanto desse projeto, que a meu juízo, não induzindo o senhor a nada não, mas a meu juízo, um projeto belíssimo, que o desembargador Perry está à frente no Tribunal de Justiça. Ao seu juízo, ao meu juízo e ao juízo de todos que têm empatia pela pessoa idosa, porque é algo sensacional, sem querer induzir a resposta aqui do glorioso Marcos Veloso. Eu estou falando porque eu estou acompanhando esse negócio todo, fui lá até ver o local ali perto atrás do Hospital do Câncer ali, uma área maravilhosa onde vai ser construída a primeira ILPI, a Instituição de Longa Permanência da Pessoa Idosa. Coisa maravilhosa, né? Mas, por favor. Professor, telespectadores, existe um cenário que nós temos que contextualizar. O atual governador do estado, Mauro Mendes, e a primeira-dama, Virgínia Mendes, eles, sem dúvida nenhuma, vão entrar para a história do estado. Eu, como servidor há 35 anos, falo isso com muito conforto. A estrutura que o estado está recebendo na área de logística, na área de infraestrutura e transporte, mas principalmente na questão social. E já havia um projeto, uma ideia da construção de ILPIs para Mato Grosso. O Dr. Orlando Perry, ele preside no Tribunal de Justiça uma comissão dentro do Judiciário que integrou a uma comissão estadual agora, composta pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela Defensoria Pública e pelo Executivo através de algumas secretarias: Educação, Saúde, Bem-Estar Social, Segurança Pública,
Tem outros órgãos lá. O Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso, e um anseio que já vinha há uma década, esse projeto patinando. O governador Mauro Mendes sinalizou de forma positiva a ideia, mas uma orquestra, ela só faz um espetáculo se tiver um maestro. E o Dr. Orlando Perry, sem dúvida nenhuma, assumiu esse papel de maestro nessa orquestra. E ele motivou, ele chamou para reuniões, e em questão aí de 120 dias o cenário, assim, saiu de 0 para 1 milhão, vamos falar assim, de nível. E o projeto, hoje ele é uma realidade. Serão construídos 6 ILPIs no estado, nos municípios de Água Boa, Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Tangará da Serra, se eu não estiver enganado, certo? São 6 unidades. Cuiabá tem uma particularidade na construção. O Tribunal de Contas recebeu uma área do estado, próximo ao Hospital do Câncer, para a utilização do tribunal para futuras edificações do Tribunal de Contas. E o presidente, o conselheiro Sérgio Ricardo, integrou a RENADE/MT e ele viu a necessidade, ele entendeu o que nós estávamos vivendo e de pronto ele destinou uma área, um pedaço dessa área para a construção do ILPI. Então, assim, as coisas começaram a se encaixar de uma forma tão harmônica, de uma forma tão positiva. Hoje, por exemplo, eu estive na Várzea Grande conversando com um empresário da Várzea Grande que já está adiantado a conversa para a doação de uma área na Várzea Grande para o ILPI da Várzea Grande. É um projeto maravilhoso, professor, porque não é um puxadinho, não é uma construção, vamos falar assim, simplória. Aos olhos de algumas pessoas até questionaram se não é muito luxuoso. Por quê? Porque ele foi projetado para o bem-estar de uma pessoa idosa, com o que há de mais moderno no conceito de arquitetura e urbanismo. Espaços verdes, quartos arejados, espaço de convivência, piscina com acessibilidade com rampa, piscina aquecida, um ambulatório médico com enfermaria, quartos para tratamento mais, vamos falar assim, um pouco mais complexos na área da saúde, administração, um espaço de convivência e de atividades laborais para a pessoa idosa. Nós estamos falando de uma edificação de 2.500 metros de área útil construída. Algo onde a gente vai poder acolher os nossos idosos de uma forma digna, de uma forma como deveria ser feito na nossa casa. Então, assim, não tem como não ser entusiasta, não estar feliz e poder estar integrando essa equipe que vai dar início nesse processo que eu tenho certeza que daqui décadas à frente as pessoas vão entender a necessidade do ILPI. E assim, não é como algumas pessoas desinformadas ainda têm uma ideia de você estar deixando o seu ente querido em uma casa e não estando com ela. Nem todas as pessoas têm essa possibilidade. A gente tem que entender isso. O cenário da pessoa idosa, o cenário hoje das pessoas são muito diversos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, professor, eu entendo que Mato Grosso sai na vanguarda. Mato Grosso, ela vai ser referência daqui a uns dias, não só pelo agronegócio. Tenho certeza que o agronegócio é parte fundamental e nos auxiliará ali na frente na política do idoso. E aí eu já estou falando com
os nossos produtores para olhar na sua região, já começar a ver com carinho a questão do idoso no seu município. E quem sabe vir a ser parceiro né, como esse empresário de Várzea Grande. E assim, a gente já pode dizer de forma bem interessante isso. Como que o empresário, como que você, cidadão, pode contribuir com a pessoa idosa? Através do fundo municipal do idoso ou do fundo estadual, que a partir desse ano, por exemplo, o cidadão ele pode destinar até 3% do valor que ele vai pagar em imposto de renda para o fundo estadual ou para o fundo municipal da pessoa idosa. Então nós tivemos município, por exemplo, nós temos 63, se eu não estou equivocado, 63 municípios já com o Fundo Municipal do Idoso constituído e funcionando. Nós tivemos um município aqui no estado de Mato Grosso que esse ano arrecadou mais de 1 milhão. O município do agronegócio, onde os produtores entenderam o chamamento e esse recurso vai ser destinado no município. Pode, às vezes, construir ou manter o ILPI que o Estado vai edificar. Porque essas 6 que ele falou aqui são as primeiras. As primeiras. Não quer dizer que ele ficará nisso, né? Não. Então, e o doutor Marcos Veloso disse aqui, em resposta à pergunta do Orenberg, há que se fazer justiça também, porque esse projeto foi arquitetado, esse projeto foi feito pela AMM, Isso. engenheiros da AMM, da Associação Mato Grossense dos Municípios, essa associação que está envolvida até a tampa também nisso aí. Eu lembro que eles pegaram, já está pronto o projeto, arquiteto e engenheiro, está pronto, já foi apresentado, inclusive, antes de ir para o intervalo comercial mais uma vez, o prefeito eleito Abílio foi convidado na semana que passou aí pelo Tribunal de Contas e conheceu o projeto. Inclusive, esteve no local. O Abílio, isso que eu ia falar, local. esteve lá no local, que fica ali atrás do hospital, uma área aprazível. Você tem uma vista de Cuiabá maravilhosa. Imagino que lá à noite, eu fui lá durante o dia, né? É um vento gostoso, é bem arejado, sabe? E uma área enorme. E já escolheram lá o local, o Abílio conheceu e assumiu o compromisso, porque isso, depois de tudo, quem vai custear é a prefeitura. Lembrando que já existe, olha só como que o negócio do 1 milhão de % que está na frente de coisa boa que aconteceu, que o doutor Veloso falou aqui. Isso significa dizer que já tem um dinheiro aí, acho que é 21 milhões, oriundos de delações premiadas com o Poder Judiciário, o doutor Perry já confirmou isso, e tem uma emenda de 25 milhões de reais da deputada Amália Barros, já falecida. Ela fez esse acordo, já carimbou, segundo o doutor Perry, esse dinheiro já está considerado como líquido e certo. Então, 21 milhões mais 25 milhões, já tem uma grana boa ali para fazer o negócio, a primeira então, pelo menos, já sair do papel e fazer virar realidade. Eu acho que em menos de um ano já teremos o primeiro ILPI aqui funcionando aí com os nossos idosos e uma maravilha, exemplo para o Brasil inteiro, eu acho, porque eu não sei se for colocado em prática tudo que está ali desenhado naquele projeto, menino do céu, vamos ter... Hã? É único. É único, né? É projeto piloto a nível de Brasil. Então, o padrão da arquitetura, isso. que foi pensado, é algo... envolvendo todo mundo. Envolvendo todo mundo. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. Ok, estamos de volta com o programa Opinião, último bloco do programa Opinião desta terça-feira, dia 12 de novembro. Vou fazer 2 registros aqui. Eu falei da deputada já falecida, Amália Barros, que destinou uma emenda de 25 milhões carimbada especificamente para a construção desses ILPIs aí, né, que são os Institutos de Longa Permanência para a pessoa idosa. Eu sugeri, inclusive, falando pelo WhatsApp ontem mesmo, estava conversando pelo WhatsApp com o doutor Perry. Doutor Perry, eu acho que, por que não leva o nome de Amália Barros, não é?
Isso é uma questão que, evidentemente, deverá passar pelo Legislativo, mas eu acho que havendo um consenso, e ele concordou, ele falou que já tinha pensado nisso também, né? E que vai levar isso adiante. E o Abílio, o prefeito Abílio, disse que vai assumir, ele fez compromisso, verbalizou compromisso de assumir isso, se mostrou bem entusiasmado e até sugeriu, né, que fosse, ao invés de ser provisório ali, que fosse uma parada fixa, né, para que os idosos tivessem ali um lar propriamente ali e tal. Então tem algumas coisas que não vão ser agregadas. Se for para agregar, para melhorar, ótimo, né? Não tem porquê a gente discutir. Então foi esses dois registros aí que a Amália Barros, que infelizmente, precocemente nos deixou, mas deixou também aí seu legado. Deixou aí essa boa iniciativa aí que vai ser sempre lembrada. Professor Lohenberg. Delegado, vamos voltar aos dados lá do primeiro bloco que o senhor falou dos inquéritos que tem. São 817 inquéritos e apenas ou não chega a 40 inquéritos com violência contra o idoso fora de casa, fora do seu convívio ali. O que fazer para que venhamos a diminuir esse alto índice de violência dentro de casa? Eu não estou falando fora de casa, não. Dentro de casa, dentro do seu convívio com amigos, com parceiros e etc. Professor, eu até conversava aqui nos bastidores que até março desse ano eu tinha quase que nenhum contato com o ambiente de uma pessoa idosa, mesmo porque os idosos que eu tive a felicidade de conviver foram os meus avós e os meus pais, e todos já estão na glória de Deus. E eu passei a buscar entender o ambiente, o tema com o qual eu me envolvo hoje profissionalmente, que é a pessoa idosa. Então, eu estava lendo um artigo recentemente de uma médica canadense, que me foge aqui a memória, mas ela diz que uma das coisas que a sociedade moderna, contemporânea e tecnológica não está se atentando, que é para o envelhecer. Envelhecer. Nós não nos preparamos para envelhecer. E o estudo que ela apresenta, envelhecer não é frequentar a academia, não é fazer caminhada, não é ter um plano de saúde e não é ter uma aposentadoria. Ela apresenta uma nova forma de enxergar o envelhecer. É você preparar o seu ecossistema social, próximo e familiar, para você envelhecer. É você conversar com os seus filhos, com os seus entes queridos. Olha, eu vou envelhecer um dia e eu vou precisar que você cuide de mim. O que eu fiz para você, por você, quando você nasceu, eu espero que você faça por mim amanhã. Trocar a minha fralda, me levar um alimento à boca quando eu não tiver autossuficiência. E nós não temos o hábito, poucas são as famílias que já se reúnem e conversam sobre isso. Nós não temos esse hábito. Ela apresenta esse aspecto novo do evitar essa violência, vamos dizer assim. E aí, professor, eu queria fazer um adendo. O nosso governo, a nossa gestão, vem investindo maciçamente no aparato policial, para o enfrentamento a uma criminalidade convencional, cotidiana. Mas, como nós estamos conversando, a pessoa idosa é vítima dentro de casa. Tem o vigia mais, as câmeras na rua, tem
o efetivo policial presente com viaturas, força tática, policiamento especializado, patrulhando as ruas. Só que a viatura, ela desce uma rua, fazendo o patrulhamento ordinário, ela enxerga o que está nas calçadas e na via. Ela não enxerga o que está atrás das portas para o lado de dentro das residências. Aí o idoso fica desamparado. E é por isso que nós precisamos preparar a família para o envelhecimento. E aí, como é que então, delegado, você chegou nesses 800 inquéritos se a polícia, através da denúncia? Que é uma coisa que eu gostaria de pedir a você, cidadão, que tenha uma informação, que tenha uma notícia, que você enxerga do outro lado da rua, no seu vizinho, naquele amigo que mora tanto tempo ali, algo diferente, denuncie através do Disque 100, que é um número nacional, ou através do 197, o Disque Denúncia da Polícia Civil, que nós vamos receber essa denúncia e nós vamos averiguar as denúncias. Então, a participação, professor, da sociedade, ela é fundamental para a gente minimizar essa situação. E aí eu gosto de história, gosto de entender algumas coisas, eu fui buscar e eu conversei com uma pessoa da Universidade Federal e ela me fez um apontamento que eu achei interessante. O senhor é cuiabano, né, professor? O senhor lembra dos quintais cuiabanos? Ali na Chácara dos Pinheiros, no Dom Aquino, aquele mangueiral, o pai, a família residia ali, o filho mais velho casava, já construía uma casinha no quintal, o filho casava, já construía, e assim ia crescendo a família no quintal cuiabano, as crianças já desde cedo, bença avô, bença pai, ia almoçar na casa dos avós, todo mundo convivia e não existia essa violência contra a pessoa idosa. Porque o ambiente que a pesquisadora canadense está apresentando hoje para nós estabelecermos nas nossas famílias, os quintais cuiabanos já viviam no século passado. E nós, infelizmente, não temos mais os quintais cuiabanos, hoje nós temos os condomínios luxuosos, tudo verticais e horizontais. Encaixotado, né? Hoje o filho, com o esforço do pai e da mãe, se tornou doutor. Compra uma casa num condomínio e o pai vai visitar o filho no final de semana. Chega na portaria do condomínio, não está cadastrado, não consegue entrar. Tem que passar um constrangimento quando ele queria simplesmente olhar o filho, abraçar. Então, a sociedade nossa, ela perpassa por algumas situações. E nós temos um hábito hoje que é muito confortável de cobrar do poder público uma resposta. E esquecemos do nosso compromisso, da nossa responsabilidade quanto cidadão, quanto cristão, quanto ser humano, de olhar o próximo. E às vezes o próximo está mais próximo do que se imagina, não é? O nosso misericordioso Cristo nos disse: amai ao próximo como a ti mesmo, é um dos mandamentos dele. E às vezes a gente enxerga coisas que, professor Lorenberg e Paulo, nesse curto espaço de tempo na delegacia do idoso, eu já vivenciei 3 situações que em toda a minha vida na polícia, certo? Eu jamais imaginei que pudesse acontecer com um ser humano. Doutor, como eu tenho pouco tempo para encerrar o programa, eu queria que o senhor fizesse um lampejozinho de cada uma dessas, e assim, o mais breve que o senhor puder, só para ilustrar, porque eu fiquei curioso aqui, 3 situações aí, e um delegado que passa por questões tensas na vida inteira, mas esse aqui que tem 35 anos na PJC. Passa para a gente aí uma pinceladinha. Recebemos uma ligação na delegacia para se a gente pudesse comparecer numa residência, num bairro aqui em Cuiabá. Chegamos lá, tinha uma unidade do SAMU na casa, um senhor deitado num colchão inflável, uma cortina daquelas de box de banheiro antigo que as casas tinham, que uma vizinha colocou para ele ficar em cima. E o estado que estava aquela pessoa, eu nunca tinha visto nada na minha vida. Subhumano.
os dedos do pé não tinha carne, era só os ossos. Ele tinha uma escárnia na altura do quadril que dava para ver os ossos da coluna. Ele foi removido para uma unidade de saúde aqui de Cuiabá. Os médicos lutaram assim de uma maneira... Uma bravura. Assim, descomunal. Isso foi na terça-feira. No sábado, às 4 horas da tarde, ele veio a óbito. Eu fui chamado para... Eu não. A delegacia recebeu uma denúncia, nós fomos lá, verificamos. Numa determinada região rural aqui próximo a Cuiabá, no cinturão verde da nossa cidade caso. aí, uma família colocou o pai para viver dentro do galinheiro. Você tá maluco. O rapaz casou com uma segunda esposa, a esposa não gosta do pai, e ele pegou e pôs o pai para morar no galinheiro. Aquele galinheiro antigo. Galinheiro antigo. É, E o que ele fez? Ele transformou o galinheiro na casa dele. Um casebrezinho ali para... E pediu para a gente não tirar ele de lá, porque lá ele era feliz, lá era o espaço dele. Você está brincando um negócio desse. Recebemos uma denúncia, fomos num apartamento aqui da cidade. Chegamos lá, tinha uma idosa dentro de um quarto, sem roupa, nua, porta trancada, um espaço na parte de baixo, onde era passado um marmitex todo dia para ela comer. Ela tem um problema de esquizofrenia, de Alzheimer, a família, para não ter um atrito com a idosa, deixava ela nessa condição. O ser humano. Então, assim, são coisas que você não imagina. E eu daria tudo para ter a minha mãe, para dar um abraço na minha mãe. E você que tem aí a sua mamãe, né? Tá do teu lado, tem tudo, você tem tudo. Aqui, ó, esse rapaz aqui não tem mais a mãe. Na Regina já não tá lá no céu, lá, olhando para nós aqui. E você que tem a sua mamãe aí, né? E aí? E alguns que deixam que nem a mulher lá que nem o cara lá do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, a pessoa idosa recebeu alta, os parentes, lembra disso, Lunemberg? Foi falado daqui? Lembro. Não quiseram ir buscar porque alegavam que tinha mais uma boca, a gente não consegue sustentar. Gente, e eu falei do Adalto Botelho, mas aqui também tem relatos de hospitais de Cuiabá. Hospitais, nós temos hoje, nesse exato momento, nós temos 3 idosos em casas de saúde públicas aqui da cidade, parentes... aguardando alguém vir buscar. Então, assim, não podemos perder um foco, Paulo e professor. É que você não está fazendo nada além da sua obrigação quanto filho, quanto ente querido, mas você tem obrigação. Está no código, está na nossa Constituição, no artigo 230. Compete à família, ao Estado e à sociedade a manutenção do idoso. Você tem o dever e a obrigação de cuidar do seu idoso, senão você será responsabilizado. Não tenha dúvida. Se chegar na delegacia a denúncia e nós localizarmos a situação, nós iremos instaurar um procedimento e vai atrás. E você vai ser responsabilizado. Então, assim, ó, 197 e Disque 100. 197 e Disque 100. Basicamente, esses dois aí você vai estar contribuindo. Denuncie mesmo, mas denuncie com força. Vamos acabar com esse tipo de maus tratos, de covardia, de filho cujos pais deram a vida inteira. Eu não tenho mais tempo para mais nada, a não ser para agradecer aqui ao Veloso. Obrigado, delegado, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Esse espaço continua a posto para bem informar. Eu é que agradeço. Boa noite a todos os telespectadores, ao professor Lunemberg, o Paulo está junto com vocês. E dizer uma coisa, Rapidinho. A imprensa, a mídia, tem um papel fundamental, importantíssimo, no combate à violência à pessoa idosa. E nós estamos aqui para isso, inclusive. Nós entendemos, captamos vossa mensagem, amado mestre. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou fã do Veloso, ainda mais agora, então, com esse trabalho lá com os idosos. Lunemberg, até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui ao vivo o comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Alexandre Mendes. Um balanção aí do ano
da PM aqui no estado de Mato Grosso, tem o crime organizado que está aí, Comando Vermelho, PCC e os Cambal. Vamos conversar sobre isso e muito investimentos do governo do estado na nossa gloriosa Polícia Militar de Mato Grosso. O Coronel Mendes, comandante-geral da PM, vai estar conosco aqui amanhã, às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.